Você já parou pra pensar se Dragon Ball ainda seria esse fenômeno absurdo se fosse lançado hoje? Tipo, sem a hora da infância, sem a dublagem clássica que a gente imitava no recreio, sem aquele impacto de ver o Goku se transformando em Super Saiyajin pela primeira vez? Será que Dragon Ball realmente se sustenta como um dos maiores animes de todos os tempos? Ou será que no fundo ele só continua tão gigante porque a gente é refém da nostalgia? Pois é, manitos, o título desse vídeo não tá aí à toa. Dragon Ball só é bom por nostalgia? E eu sei que já tem gente surtando nos comentários, porque falar mal de Dragon Ball é basicamente pedir pra ser cancelado na internet. Mas relaxa, a ideia aqui não é só ficar falando que Dragon Ball é ruim, até porque não é, mas sim tentar entender porque essa obra continua sendo tão idolatrada mesmo com os defeitos que ela tem. Então fica comigo até o final do vídeo porque a gente vai revisitar as melhores coisas que Dragon Ball trouxe, os problemas que sempre estiveram lá e principalmente discutir se esse anime seria esse fenômeno mundial caso tivesse sido lançado hoje, em 2025, com o público atual e a concorrência atual. Mas antes do vídeo começar, não esquece de deixar aquele like maroto para fortalecer o canal e se você ainda não é inscrito no canal Renotaku, já aproveita para se inscrever para não perder os próximos vídeos. Agora que o recado foi dado e o pedido foi feito, bora lá deixar de enrolação e bora logo pro vídeo. O impacto original de Dragon Ball. Vamos voltar lá para os anos 80 e 90. Dragon Ball chegou em um momento em que basicamente não existia nada parecido. Toriyama tinha acabado de vir de Dr. Slump, que já era uma obra meio maluca, cheia de humor nonsense, mas foi em Dragon Ball que ele juntou isso com as artes marciais, fantasia e aquela vibe de aventura que grudou na mente de todo mundo. Agora pensa comigo, naquela época quem é que tinha visto algo parecido com um torneio de artes marciais ou um protagonista que ia do garotinho inocente do campo até virar um guerreiro que salvava o universo inteiro? Era uma evolução que ninguém tinha presenciado antes. O Goku era diferente de tudo que tinha no mercado. Enquanto heróis ocidentais eram todos brutões, cheios de moralidade e discursos, o Goku era só um moleque tapado que queria comer e treinar. Não tinha aquele peso de ser o escolhido, não tinha destino escrito nas estrelas. Ele simplesmente ia vivendo e ficando cada vez mais forte. Isso lá nos anos 90 foi revolucionário. Mas aí vem a pergunta, esse impacto ainda existiria hoje? Porque convenhamos, em 2025 a gente já viu esse arco do moleque que vai ficar mais forte a cada temporada em uns 300 animes diferentes. De Naruto a Black Clover, de Jujutsu Kaisen a My Hero Academia, todo mundo bebeu dessa fonte. Então o que era novidade lá atrás, hoje parece o básico do básico. Agora vamos ser sinceros, quantas vezes você já viu Goku apanhar até quase morrer, aí de repente ele lembra que tem uma transformação nova escondida, ativa, dá uns 3 soquinhos no vilão e pronto, vitória. Essa é a fórmula de Dragon Ball desde os tempos de Freeza, passando por Cell, Majin Buu e até mesmo em Dragon Ball Super. O anime até tenta dar uma variada, mas no fim das contas a estrutura é sempre a mesma. O vilão aparece, o vilão humilha todo mundo, alguém segura o vilão até o Goku voltar, o Goku aprende uma técnica nova e fim. E sabe o que é pior? Isso funciona. Funciona porque Dragon Ball nunca quis ser uma história super complexa, ele é sobre a vibe do momento. Você não assiste Dragon Ball porque quer uma trama cheia de reviravoltas, você assiste porque quer ver o Goku brilhar na tela. Mas aí vem a crítica. Se Dragon Ball fosse lançado hoje, essa fórmula seria massacrada. O público atual, que cresceu com animes cheios de estratégia como Naruto, Hunter x Hunter ou até mesmo com a narrativa pesada de Attack on Titan, provavelmente ia olhar para Dragon Ball e pensar, mano, é só isso? E é nesse ponto que eu começo a acreditar que Dragon Ball se sustenta muito mais pela memória afetiva do que pela qualidade bruta. E vamos ser honestos aqui, você lembra exatamente como era a luta do Goku contra o Freeza? Eu não tô falando do momento do Super Saiyajin, eu tô falando da luta em si, as trocas de golpes, a coreografia, a tensão. Provavelmente você não vai lembrar, mas com certeza você lembra do impacto que foi ver aquela cena na TV, com o Goku dourado, a dublagem brasileira mandando o "Eu sou o guerreiro que veio da Terra". Mano, isso foi de arrepiar uma geração inteira. Dragon Ball é cheio desses momentos icônicos. O primeiro Kamehameha, o Gohan contra o Cell, o Majin Vegeta se sacrificando, a fusão do Gotenks, o Goku e Vegeta virando Super Saiyajin 4 lá no Dragon Ball GT. Esses momentos ficaram gravados porque eles foram a primeira vez que a gente viu algo assim. Hoje em dia, todo anime tenta criar esse tipo de cena arrebatadora, só que quando você já tem bagagem de 20 e 30 anos vendo Shounen, nada bate igual à primeira vez. A nostalgia cria uma camada extra de emoção que faz a gente colocar Dragon Ball num pedestal. Mas se um jovem de 15 anos que nunca viu anime começasse a assistir Dragon Ball clássico hoje, será que ele ia achar tão incrível assim? Ou será que ia falar, mano, isso é meio lento, a luta dura 20 episódios e o Goku só grita? E aqui entramos em outro ponto forte que pega muito Dragon Ball, o ritmo. Dragon Ball é famoso por enrolar.
A luta contra o Freeza, por exemplo, durou quase 20 episódios para um confronto que no mangá foi bem mais rápido. Hoje em dia isso seria inaceitável. O público atual não tem mais paciência para ver 5 episódios do Goku só gritando e carregando uma bola de energia. E não é só por causa da internet e do TikTok não, tá? Mesmo animes longos como One Piece já aprenderam a acelerar o passo no anime para não perder o público. Dragon Ball Super até tentou corrigir isso em alguns arcos, mas ainda assim o DNA da obra é esse ritmo arrastado. E sem a nostalgia segurando a gente, talvez muitos teriam dropado até mesmo antes de chegar em momentos mais épicos. Outro ponto onde Dragon Ball divide opiniões são os personagens. De um lado, você tem figuras que marcaram a cultura pop inteira, como o Goku, o Vegeta, o Piccolo e até o Freeza. Eles são simples, mas extremamente carismáticos. Do outro lado, você tem uma galera que foi completamente esquecida, o Tenshinhan, o Yantia e até mesmo o Gohan depois da Saga do Céu. Personagens que tinham potencial, mas foram deixados de lado porque a história sempre voltava para Goku e Vegeta. E aí que entra outro detalhe. Se fosse lançado hoje, será que o público ia aceitar tão fácil essa falta de desenvolvimento? Pega Naruto como exemplo. Todo mundo critica o Kishimoto por largar os personagens como Neji, Rock Lee e até a Tenten. Mas ainda assim, eles tiveram mais destaque do que muita gente em Dragon Ball. Dragon Ball não se preocupa em dar um arco narrativo profundo para os coadjuvantes. Eles estão ali apenas para servir de escada para o Goku brilhar. E de novo, a gente só aceita isso porque cresceu com essa lógica. Por outro lado, tem uma coisa que precisa ser dita. Dragon Ball tem um dos designs mais icônicos da história dos animes. O cabelo espetado do Goku, as roupas de artes marciais, o Super Saiyajin louro, tudo isso virou parte da cultura mundial. Se você mostrar uma imagem do Goku se transformando para alguém que nunca viu anime, a pessoa provavelmente vai reconhecer. E isso é muito raro. E é justamente essa estética que segura a obra até hoje. Mas pensa comigo. Será que a gente idolatra mais a estética e o impacto cultural do que a qualidade narrativa em si? Porque se Dragon Ball não tivesse criado esses visuais marcantes, talvez ele não teria envelhecido tão bem. Agora vamos falar de Dragon Ball Super. Quando anunciaram que Dragon Ball ia voltar, o hype foi absurdo. E por um tempo a gente viveu de novo a empolgação de ver Goku e Vegeta em novas aventuras. Mas sejamos sinceros, Dragon Ball Super é bom ou a gente só aceita porque é Dragon Ball? O arco do Torneio do Poder foi basicamente fanservice e atrás de fanservice. A cada episódio tinha uma transformação nova, uma luta insana e um momento feito para viralizar. E olha, deu muito certo. Mas se fosse um anime novo, com personagens desconhecidos, será que teria o mesmo impacto? A real é que Super só funciona porque a gente já tem 30 anos de apego à franquia. Se fosse lançado sozinho, provavelmente seria criticado como só mais um anime shounen genérico. E aqui é importante fazer uma pausa. Dragon Ball pode ter todos os defeitos do mundo, mas o legado dele é inegável. Sem Dragon Ball, talvez a gente não teria Naruto, Bleach, One Piece, Jujutsu Kaisen, My Hero Academia. Praticamente todo o gênero shonen foi moldado pela obra de Akira Toriyama. Dragon Ball foi quem estabeleceu muitas das regras que até hoje definem esse tipo de história. O protagonista otimista, a evolução por treinamento, os torneios, as transformações e o rival que vira aliado. Tudo isso virou clichê porque Dragon Ball fez primeiro. Então, por mais que hoje a gente consiga apontar os defeitos, é impossível negar que a obra foi revolucionária no seu tempo. Então, Dragon Ball só é bom por nostalgia? A resposta não é tão simples. Dragon Ball é uma obra que envelheceu mal em vários aspectos, como ritmo lento, repetição e pouco desenvolvimento de personagens. Se fosse lançado hoje, talvez não tivesse a mesma relevância. Mas ao mesmo tempo, Dragon Ball não é só nostalgia. Ele realmente tem méritos próprios. A criatividade do Toriyama, a estética icônica e a capacidade de criar momentos memoráveis que até hoje arrepiam qualquer um que assistiu Dragon Ball lá no passado e revive esse momento hoje. É uma mistura. Nostalgia potencializa, mas não explica tudo. O que dá pra dizer é que Dragon Ball não é mais o melhor shounen de todos os tempos. Ele é no máximo o mais importante. No fim das contas, Dragon Ball continua sendo esse fenômeno porque marcou gerações. Não importa se você acha a narrativa repetitiva ou se Dragon Ball Super não chega aos pés do Z. O fato é que todo mundo que já assistiu carrega dentro de si algum momento inesquecível da obra. Agora eu quero saber de você. Dragon Ball ainda seria gigante se fosse lançado hoje, do zero, sem nostalgia? Você acha que a gente superestima a obra só porque cresceu com ela? Ou você acha que Dragon Ball ainda tem qualidades que seguram a franquia até hoje? Deixa aqui nos comentários a tua opinião. E se você gostou desse vídeo, não esquece, manito, de deixar o teu like para fortalecer o canal. E se ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever para não perder os próximos vídeos. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Te encontro no próximo vídeo. Valeu, até a próxima. Fui!